Estamos começando a aula de hoje com um CRUD completo feito em Java usando o banco de dados orientado a objeto, mais exatamente usando o BD4O. Só para provar que isso funciona, eu vou inserir dois registros quaisquer, sem me preocupar com validação de dados, afinal de contas eu sei que a BLL está funcionando. Pronto, inseri dois registros, um tudo com um, outro tudo com dois. Vamos confirmar se os registros foram salvos? Vamos lá. Consultar o primeiro, lá está. Consultar o segundo, lá está também. Então, a inserção e a consulta funcionando perfeitamente, o que não significa grande coisa, uma vez que nós terminamos a aula da semana passada neste ponto. Pois bem, agora eu vou pegar esse livro 2 e vou alterar o autor. Vou dizer que o autor é o Maurício. E vou dizer que o ano é o ano de 2020. Vou pedir para ele editar. Os dados foram alterados com sucesso. Vou limpar. Consultar o primeiro livro para verificar se ele ainda está lá. Lógico que está. Vou consultar o segundo livro para verificar se as alterações foram feitas e pronto, aí estão, alterações confirmadas. Mais uma vez vou consultar o primeiro livro, agora eu vou apagá-lo e vou voltar a fazer a consulta. E agora o livro 1 é dito como não localizado, o que comprova a sua exclusão. Então, o programa funciona perfeitamente. Agora a gente tem que verificar como que eu o construí. As opções de inserção e consultas já foram vistas aula passada. Vamos fazer uma rápida revisão e vamos centrar os nossos esforços na função de apagar e editar. Então vamos lá, vamos ao código. Bom, estamos já com o NetBeans e o projeto aberto. Aliás, o projeto está à tua disposição na aula de hoje, aula 19. Vamos rapidamente repassar as funções insert e consulta. Quando eu pressiono o botão inserir, perceba, tal qual eu fazia desde o ano passado, o processo é sempre o mesmo. Eu capturo todos os dados que foram digitados, os armazeno no objeto um livro e depois sigo em direção à BLL, onde esses dados serão validados. Percebam, eu estou encaminhando para validação o livro e também a opção I, dizendo que se trata de uma inclusão. Quando eu voltar do processo de validação, eu volto com erro ou sucesso. E esse if determina a mensagem que eu vou exibir. Meus amigos, eu vou pular a nossa BLL, porque procedimento de validação a gente está careca de conhecer, e vou direto para livro DAO. E dentro dessa nossa livro DAO, vou focar o procedimento de inserção. Aqui está o método de inserção. Percebam, eu recebi um livro devidamente validado e através de um simples set eu deposito esse livro dentro do meu banco. Somente uma única linha. O procedimento de inserção está concluído. Vou voltar a IHM agora para relembrar o botão de consultar. O botão de consultar, gente, tinha uma pegadinha. A consulta, a gente estabeleceu que ia ser feita em função do título, ou seja, estamos usando o título como se fosse uma chave de acesso. E eu digo como se fosse, porque quando trabalhamos com banco de dados orientado a objeto, não existem tabelas, nem tampouco chave de acesso. Existem objetos e propriedades.
A pegadinha é que a propriedade título está setada, mas todas as demais estão em nulo. E isso é importantíssimo, porque se qualquer outra propriedade não estivesse em nulo, ele entenderia que é para fazer uma consulta com duas chaves de acesso, título e ano, por exemplo, título e editora. Então, como vimos semana passada, colocar em nulo os campos que não serão utilizados para pesquisa é de fundamental importância. Bom, feito isso, eu vou para a BLL, validar o título. Porque se eu fizer uma consulta e não mencionar o título desejado, será impossível de fazê-la. Ora, ao fazer a consulta, eu tenho sucesso ou não. E exatamente esse if estabelece isso. Se algum erro for detectado, por exemplo, o livro não foi localizado, a mensagem de erro é exibida. Caso contrário, caso a consulta tenha sido concluída com êxito, os dados de um livro são exibidos nos devidos text fields. Pois bem, vou pular a BLL e vou direto a DAO. Dentro do método consulta, lembrem-se, em C#, data header, em Java, result set, e em DB4, object set. Estes são os objetos que recebem o resultado de uma consulta. Primeira linha do meu procedimento de consulta. Estou indo ao banco Get, pegar o livro cujo título eu setei. E estou trazendo o resultado para dentro da minha lista. Ora, como ninguém me garante que esse livro está cadastrado, na sequência eu vou perguntar se existe um próximo livro na lista, se a lista não está vazia, porque se a lista estiver vazia, significa que a consulta não gerou um resultado. Caso a lista tenha um livro, aí na sequência eu faço o quê? Em um objeto auxiliar, eu leio esse novo livro que eu acabei de consultar. E com os dados deste novo livro que eu acabei de consultar, eu seto as propriedades de um livro. Lembre-se, um livro veio ao consulta livro apenas com o título, todas as propriedades em nulo. Voltará do processo de consulta com todas as propriedades devidamente setadas. Ok? Então, este é o procedimento de consulta. Meus amigos, até agora, nada realmente de novo. Foi bom a gente falar tudo isso. O conteúdo é novo, com certeza alguns detalhes você já havia esquecido, mas as novidades vêm agora, nos procedimentos de deleção e alteração. Porém, não esperem muitas dificuldades. As coisas vão continuar simples como estão até o presente momento. Vamos lá conferir o código para deleção e alteração. Olha lá, agora vou pressionar o botão de apagar. Tal qual no procedimento de consulta, uma vez que eu vou apagar levando em conta o título é nossa chave de acesso, estou setando esse título e todos os demais dados permanecem em nulo. Isso é importante. Vou, como sempre, a BLL validar o título do livro e se o título tiver sido preenchido, vou fazer a deleção. Ora, se o livro existir, a deleção é concluída com sucesso. Caso contrário, a deleção não será concretizada
com sucesso. Então, mensagem de erro. Havendo sucesso, eu apaguei do banco, eu limpo os dados que estão no text fields e exibo uma mensagem que os dados foram apagados com sucesso. Aliás, você está percebendo que, em função da gente trabalhar com a arquitetura de múltiplas camadas, o procedimento dos botões é sempre o mesmo. Captura tudo aquilo que foi digitado, vai à validação e, na sequência, verifica se houve erro ou não. Então, o procedimento é sempre o mesmo. Vamos lá, vamos ver agora na DAO como eu estou deletando um livro. Bom, para deletar o livro precisa existir. Então, meus amigos, olha lá, eu preciso fazer uma consulta antes da leitura. Aliás, estão percebendo? É um procedimento muito parecido, né? Pura e simplesmente, se o livro existir, eu o leio e, na sequência, o deleto. Ou seja, se eu tenho set para inserir, se eu tenho get para consultar, eu agora tenho o delete para deletar um livro. Certo, meus amigos? Então, a deleção, como eu prometi, ela é extremamente simples. Agora, vamos para a alteração. Gente, eu deixei a alteração para o final, porque a alteração, não que seja difícil, tá? Mas ela esconde um detalhe chato. Eu vou te confessar que a primeira vez que eu trabalhei com o BD4O, eu apanhei um bocadinho da alteração, né? Até entender exatamente a mecânica de funcionamento do banco. Aí as coisas ficaram tranquilas. Você não vai apanhar porque eu estou mastigando esse conhecimento para você. Então, lá na IHM, o último botão que nos resta é o botão de editar. Perceba, eu agora tenho que preencher o título, afinal é a minha chave de acesso, e tenho que preencher todos os campos com os dados a serem alterados. Para isso, eu vou agora ao valida dados, igualzinho aos outros 3 botões. Quando eu voltar da validação, eu posso voltar com erro ou não. Pois bem, vamos direto ao que interessa, procedimento de alteração dentro da DAL. Acho que batendo o olho, você já percebeu que nós temos aqui um procedimento de consulta. Lógico, para alterar um registro, eu tenho que ter o registro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a consulta desse registro. Então, observem um detalhe. Eu criei um objeto auxiliar que eu resolvi chamar de consulta. Esse é o detalhe, essa é a pegadinha. Porque, gente, durante a alteração, eu terei 2 objetos. Um objeto com os dados a serem alterados e um segundo objeto com a alteração já concluída. Então, este é o pulo do gato do procedimento de alteração. Olha, observe. Esse objeto consulta, eu setei o título dele com o título de um livro. Então, nesse momento, o objeto de consulta, ele tem exatamente o título do livro. E como ele acabou de ser criado, eu te garanto, todo o resto que eu não setei está em nulo. Está em nulo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar no banco de dados, eu vou consultar no banco de dados esse elemento.
E, gente, foi isso que eu apanhei, foi isso que eu custei a perceber. O objeto um livro, ele veio para mim como título, entre aspas, a chave de consulta, mas veio também com os dados a alterar. Ô, gente, se eu usasse esses dados para pesquisa, ele ia entender que era para procurar um livro cujo título fosse aquele, mas que o autor e o ano fossem aqueles que eu quero alterar. Resultado, ele nunca ia localizar, ele nunca ia alterar. Então, esta é a importância do objeto consulta. O objeto consulta só tem o título do livro. Então, eu vou localizar o título do livro e aí eu vou fazer o quê? O livro foi localizado? Foi. Então, eu vou ler os dados do banco dentro do objeto consulta. Então, perceba, o objeto consulta recebeu os dados antigos, recebeu os dados que estavam armazenados no banco. E agora eu vou setar cada uma das propriedades do objeto consulta com as propriedades do objeto livro, que é o objeto que tem os dados com os quais eu quero alterar o banco. Então, o objeto pesquisado terá suas propriedades setadas com as propriedades de um livro, que é o objeto que contém os dados da alteração. Feito isso, o mesmo objeto que eu get, eu agora set. Eu agora vou setar o objeto consulta. Então, reparem, para inserir set, para consultar get, para deletar delete e para alterar um get seguido de um set. Gente, se não fosse esse detalhezinho dos dois objetos, a coisa seria bastante tranquila. Agora, também não podemos dizer que esse detalhe é uma coisa de que coisa complicada, né? Parece a estrutura de dados do Luiz Antônio. Não, né, gente? Não é. É um detalhe. Eu tenho a impressão que se eu deixasse por conta de vocês a construção do procedimento de alteração, vocês iriam apanhar muito em cima desse detalhe, mas uma vez explicado, uma vez ilustrado, eu acho que fica bem mais simples da gente entender, certo? Então, meus amigos, é isso. CRUD em banco de dados orientado a objeto. Na minha opinião, bem simples. Agora, cabe a vocês julgarem.